Olá, estamos aqui mais uma vez para começar nosso podcast, o podcast da SAF Criando Laços. Nesse mês de missões que a IPB celebra, nós trouxemos para falar um pouco sobre missões a missionária Isabelle, o diácono Fernando Ângelo, e nós vamos abordar um tema bem delicado e eu podia usar até a palavra indigesto principalmente para os cristãos. Nós vamos falar sobre abuso e exploração sexual. É um tema que alcança o coração do nosso Deus, porque o nosso Deus veio para salvar os que estavam perdidos, os que estavam desestruturados. E o abuso e a exploração sexual faz isso ao ser humano, tira a dignidade do ser humano. E a redenção em Cristo Jesus é a esperança. Eu queria falar uma frase de Paul Tripp, eu vou ler para ser bem precisa na frase. Ele fala assim, que a redenção não é nada menos que o resgate de pessoas indefesas que enfrentam uma eternidade de tormento separadas do amor de Deus. A redenção em Cristo, ela atinge todas as áreas. E a nossa igreja começou um projeto chamado Sal e Luz, que vem desenvolvendo e não sabemos muito sobre ele. Então, hoje nós vamos conhecer melhor esse projeto, conhecer Isabelle. Ela vai se apresentar e dizer como foi o chamado dela. Mas eu queria começar com o diácono Fernando Ângelo, que conta pra gente, porque você agora é tempo integral na igreja. Quando eu falo tempo integral, sua vida agora é para missões da igreja, que é um ministério belíssimo, que as pessoas acham que é só os avanços missionários. Mas a gente, conhecendo Isabelle, e viu que é muito além disso. Então, conta um pouquinho pra gente, Fernando, a gente se apresenta. Fernando é nosso diácono. Pois não, Helena. Hoje eu exerço esse ministério, né, como coordenador de missões da primeira igreja, de forma integral, como você falou, porque eu tinha um sonho, quando eu cheguei aqui na primeira igreja, no ano 2000, que foi quando houve a minha conversão, apesar de eu já ter uma caminhada no evangelho desde a adolescência, mas foi aqui na primeira igreja, no ano 2000, que eu confirmei, né, e teve esse compromisso, firmei a profissão de fé e de imediato já me envolvi com missões, com o Ministério de Missões, nos avanços missionários e nos trabalhos de evangelismo e inclusive na plantação de igreja. E eu tinha um sonho, eu sabia que eu tinha um papel fundamental como cristão, mas não tinha um chamado para ser um teólogo ou um missionário de frente. Isso aí me incomodava, porque eu tinha vontade de ser, queria ser um missionário para ir desbravar os campos e plantar igreja, mas não tinha um chamado, nem me sentia estimulado a fazer um curso de teologia, me tornar um pastor, um missiólogo, ou um missionário mesmo, através de cursos de teologia, de plantação de igreja. E eu vivia um dilema, porque eu sabia que tinha um papel, né, dentro do propósito global de Deus, de restaurar a humanidade. Todos nós temos um papel. E aí foi quando eu conheci o movimento Perspectivas, em 2019. Que é do Pioneiros, né? O movimento Perspectivas é um movimento interdenominacional, né? Ele começou em 1974, nos Estados Unidos, e hoje se encontra aqui no Brasil, está no 10º ano que ele foi implantado aqui no Brasil. E o que é esse movimento? Ele abre as perspectivas para o cristão, que a gente costuma chamar de cristão global, mostrando a ele qual é o seu papel dentro do propósito global de Deus para a sua igreja. E aí eu me descobri como um mobilizador missionário. Então, aquele negócio não um teólogo que vai aos campos, vai ser pastor ou vai ensinar em institutos, em seminários.
E aí eu encontrei que todos nós somos basicamente mobilizadores missionários. Então, tudo que você faz se envolvendo com missões, você está se tornando, você está realizando o papel de um mobilizador. Então, eu passei a reconhecer que o meu papel é como mobilizador missionário. Então, é o envolvimento com missões. E aí esse envolvimento ele tem vários aspectos que você pode, de acordo com a sua vocação, o seu chamado, desempenhar. E a partir de 2022, eu fui convidado para coordenar o Ministério de Missões. E aí, hoje, como coordenador do Ministério de Missões, a gente tem uma visão mais ampliada do que é a missão na igreja, né? E nós temos aí caminhado nesse sentido, de continuar mobilizando a igreja para missões, para Missio Dei, missão de Deus. Aprendendo muito com esse podcast de hoje. E a gente vê a ação, né, do Ministério de Missões na igreja muito presente, muito forte. Há vários projetos, né, mini projetos, não é, Fernando? Isso. E num desses encontros, eu fui num desses encontros e conheci Isabelle. Tava voltando do Rio e fui num desses encontros, conheci Isabelle, e ali num grupo bem pequenininho ela estava compartilhando um pouco ali do chamado, e eu queria que você compartilhasse um pouco para a igreja. Às vezes a gente não tem como estar, né, sempre presente nesses avanços e outros projetos, mas compartilha com a gente um pouco desse seu chamado. Eu gostaria de cumprimentar a todos que estão em casa assistindo, vocês que nos convidaram para participar desse podcast. É um privilégio muito grande fazer parte da missão que o Senhor tem para a sua igreja. Amém. E o Senhor me separou para levar o Evangelho aos cativos, na categoria assim, de missões transculturais, eu posso dizer, né? Quando eu ainda estava na faculdade de Direito. Então, o Senhor, Ele usa o direito como uma ferramenta para a expansão do reino dele aqui na Terra. Eu tinha um sonho dentro do meu coração, era algo que eu desejava, ser magistrada federal e fazer esse tipo de trabalho totalmente desvinculado, a missões. Eu não tinha um panorama disso. Eu desejava ser apenas uma magistrada exercendo seu trabalho, a sua função, e nada mais que isso. Era um propósito do coração. E não há nada errado. Até então, né? Mas, assim, o Senhor, Ele me chama para missões. E isso é muito importante. Porque eu pude ver a necessidade que havia nisso. Os meus olhos, eles estavam totalmente cobertos para essa realidade. E eu pude ver que o direito poderia ser ali uma ferramenta para que Deus pudesse me usar para o campo missionário. E eu comecei ali na faculdade a ingressar. Eu era estagiária no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. Você tinha que idade? No tempo, eu estava ali com os meus 22, por ali exercendo, né? Bem jovem. Bem mais jovem. Foi quando eu tive o primeiro contato. Foi semeado no ano de 2018 no meu coração o desejo de lidar com vítimas de exploração sexual e tráfico de pessoas, que a exploração sexual ela faz parte do tráfico de pessoas, segundo a Lei 149A do Código Penal. Então, eu desejava ali, naquele momento, servir nessa área. Ali você já sabia que queria ser missionária? Não, eu sabia que eu queria ser magistrada na área... Nessa área. Isso. Uhum. Então, na área penal. E cuidar dessas vítimas, né? Então, o que acontece? Mais à frente, eu tive a oportunidade de ter o contato com o boletim da nossa igreja, que isso é muito rico para as informações. E lá no boletim da nossa igreja eu vi que teria um avanço missionário, né, na região ali de Aliança, no tempo. Sim. E foi no dia, mais especificamente assim, num sábado, no mês de outubro do ano de 2021, quando eu tive esse acesso. E eu vi que teria esse avanço e eu entrei em contato com o diácono Fernando, né? E através do Ministério de Missões eu pude conhecer, através do grupo do WhatsApp do Ministério de Missões, eu pude ter acesso a um curso que seria promovido na Igreja Presbiteriana de Boa Viagem, a USMM, que inclusive vai ter na nossa igreja esse curso.
E é um curso de capacitação e mobilização missionária oferecido pela APMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. E ali eu tive o contato e pude participar desse curso. No curso eu fui despertada para missões transculturais. E prontamente despertada, eu comecei a procurar ali no Instagram, comecei a procurar ali no site da APMT como eu podia fazer para me envolver com a obra missionária, estando aqui no Brasil. Como eu poderia alcançar ali alguém que está no campo e de repente precisa de alguma ajuda. E eu usei os recursos e as ferramentas que Deus colocou na minha mão para poder ajudar, que foi utilizando a ferramenta Canva para começar a produzir materiais para os campos. Hoje a gente produz materiais para 9 países, materiais bíblicos que alcançam crianças. E a gente começou ali a produzir para a Itália. Foi quando eu comecei o contato com a Igreja Presbiteriana na Itália, né, que fica ali em Legnano, e em Brescia. Eles têm 2 igrejas plantadas atualmente. Quem é o responsável é o reverendo Humberto e a Brandali, a esposa dele, que tem esse cuidado. São os missionários pioneiros ali na Itália. Então eu pude ter esse contato, vendo as necessidades do campo. E dali da Europa a gente foi para a Ásia e para outros lugares, para outros países, até local também. A gente começou a produzir esses materiais. E isso foi desenvolvendo no meu coração ainda mais o desejo pela obra missionária. Foi quando a gente escreveu um livro, né? Foi a Alessia, junto comigo, escrevemos esse livro. A Alessia, ela é nativa da Itália e a gente teve essa parceria. A gente fez um livro onde a gente contava a história dos reformadores no contexto missionário. E o meu tio, Reginaldo, ele fez as ilustrações desse livro. E esse livro teve um alcance ali na Itália, principalmente porque havia uma necessidade para essa expansão do Evangelho. A Itália é um campo muito carente, né, que a gente pode dizer assim, é um cemitério de missionários. Então a gente precisava, claro, com os nossos recursos e as nossas limitações, levar o ID do Senhor para todos os povos. E começou ali na Itália e foi se expandindo para outros locais, e hoje a gente produz esse material bíblico. E a partir dali começa para crianças. Isso, e a partir dali começa o meu envolvimento com missões, com o Ministério de Missões da nossa igreja, a partir dos avanços, e com o curso de mobilização missionária realizado ali na Igreja Presbiteriana de Boa Viagem. Tudo começou com o Canva. Com Canva. Ô, Isabelle, quando eu conheci Isabelle, ela veio para ser minha auxiliar no Ministério Infantil. Isso. Aí, quando a Anne me apresentou, ela falou: por que essa menina tá como minha auxiliar? Ela tinha que estar numa sala. E eu lembro que era missões, a gente estava falando sobre o Irã. Isso. E Isabelle se envolveu de uma forma. Aí, quando Isabelle se envolveu, de repente, eu tô indo embora. Aí foi quando... Já perdeu sua auxiliar? Já perdi, uma auxiliar maravilhosa. Aí eu tô indo embora, eu vou estudar. Aí conta um pouquinho pra gente sobre isso. E mesmo porque você já vinha sendo acompanhada, né, pelo pastor, isso, fazendo gabinete com o pastor Cláudio. Isso. Então tu já Isso. foi beber direto na fonte, né? Isso. O meu primeiro gabinete com o pastor Cláudio aqui na igreja foi no dia 3 de novembro de 2021. Foi quando eu falei para ele sobre o desejo de missões, nesse primeiro gabinete que eu tive contato. E a partir dali, ele, como um pai, ele falou assim: vou acompanhar você no gabinete como um discipulado. E foi um acompanhamento de um ano. Então a gente estava ali toda terça-feira, tinha dias que eram as quartas-feiras. Mas semanalmente. Isso, Semanal. Eu saía do estágio e vinha ser acompanhada com o pastor sobre esse desejo missionário. E aquilo ali foi amadurecendo, porque foi sendo ouvido por um pastor, mas ao mesmo tempo o Ministério de Missões, na pessoa do diácono Fernando, né, e todo o conselho missionário, me deu todo o apoio para que eu pudesse estudar. Ali eu fui a São Paulo, né, como uma proposta que eu apresentei ao Ministério de Missões. Existe o curso de capacitação para missões, que na verdade é o curso de formação missiológica, né, que é o CFM, é o Centro de Formação Missiológica, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, aqui em Pernambuco.
no Recife. Que é a PTM, né? Vamos, A as pessoas PTM. escutar PTM, então agora sabe, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, a É. APMT. É. Então, existe esse curso aqui no Recife, porém, é um período mais longo aqui no Recife. E eu apresentei para eles a proposta de fazer em São Paulo no período de 1 ano. Até porque, no tempo, essa ideia de missões ainda estava sendo amadurecida no coração dos meus pais. Foi um processo um pouco longo, porque como é que a filha começa com essa ideia Filha única, que- né? Eu ia Filha dizer única. isso, filha única. de magistrada De magistrada federal para a missionária. Então, assim, foi algo assim... E uma missão que... Isso, assustador. Assustadora. Então, assim, eu sabia que o soberano Deus, ele estava conduzindo tudo. Porém, eu queria ter aquele cuidado e zelo de apresentar o ministério, embora tivesse começado esse trabalho e fosse algo muito novo ali para o Ministério de Missões, independente assim do tempo, porque eles têm um tempo já de caminhada, o Ministério de Missões, um tempo muito longo, mas uma jovem chegou agora e me apresenta para ir a São Paulo. A igreja tem 150 anos e o Ministério de Missões estaria ali junto com a igreja me enviando como a primeira missionária transcultural ali em 150 anos para formação, para formar ali um missionário. Então, uma responsabilidade só assim para frisar, você é a primeira missionária da Igreja Presbiteriana transcultural da da nossa- nossa, da nossa igreja. primeira igreja, isso. da PIPR. Isso, em 150 anos. Imagina nós, como primeira igreja, Isso. acostumado a mandar seminaristas, né, se formarem, Desafio missionário e também, pastor, né? aí chega uma jovem, né, com menos de 24 anos e dizendo, eu quero ir para a Itália. Aí, como é que a gente faz? Isso. Então, o Foi uma Ministério... luta. Isso, perdão. Então, o Ministério de Missões, ele no início se preocupou, porque é família. O Ministério de Missões é família da nossa igreja. Então, eles são sempre presentes, tanto no cuidado como no acompanhamento missionário. Existe um cuidado com o Ministério de Missões. Não é apenas um avanço ou uma tarefa isolada. Existe um cuidado como se fosse de pai e de mãe mesmo. Isso é muito importante É muito- ser falado isso. para as pessoas conhecerem realmente o que é o nosso Isso. Ministério de Missões, né? Porque as pessoas acham ali que o Ministério de Missões desenvolve um trabalho assim de evangelismo na rua, mas não existe algo que está sendo formado. Porém, o soberano Deus, ele usa pessoas, mesmo com as suas limitações. Então, trouxe essa questão de carinho e família para as nossas vidas através da nossa igreja e do Ministério de Missões. E foi quando teve a aprovação para que eu pudesse ir a São Paulo, estudar em 1 ano esse curso, né, que é do Centro de Formação Missiológica, para que eu pudesse ser preparada. Era um dos requisitos, porque o curso, na verdade, ele tem vários requisitos. Para você hoje ser um missionário da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, é necessário passar por uns requisitos que são de exigência, que eu acho indispensáveis, porque isso é importante para a formação do missionário. Não diria longos, mas eu diria criteriosos, para que a gente possa entender em Deus essa decisão de obedecer o ID, até porque isso é um privilégio. São critérios necessários, né? Critérios necessários. Então, ali você é forjado realmente no fogo, para que você possa entender o que Deus quer para mim, e você aprende a ter essa vivência e experiência. Então, eu pude ali ter vários módulos, foram 17 módulos que eu vivi ali em São Paulo, sendo um dos módulos o estágio transcultural. No ano, a gente fez o estágio na Argentina, foi no ano de 2023. A gente fez ali na Argentina, eu fui a São Paulo sem imaginar que eu já iria fazer o estágio naquele ano, mas o Senhor providenciou tudo, e aprovei o Senhor que eu pudesse ir para que cumprisse mais um dos requisitos. E eu pude ter ali o contato com a região, os meus irmãos em Cristo, da Igreja Presbiteriana, ali em Marcos Paz, e a gente também teve o contato com a Igreja da Capital, que foi Buenos Aires. E o Ministério de Missões esteve comigo em todo esse percurso. E o contato da gente era sempre diário ali, semanal ali, sempre. E tinha uma questão também que eu apresentava os relatórios. Então, além do acompanhamento no WhatsApp,
Teve também o acompanhamento pelos relatórios que eram prestados, que é muito importante que um missionário ele preste relatórios, ou um candidato, ou um aspirante, ele possa ter esse relacionamento onde ele vise a igreja, o envolvimento da igreja, até porque não dá para ser missionário sozinho. Por isso tem um mobilizador. Justamente. Não é? Tem um mobilizador. Algo interessante, que assim, o fato de ter chegado a, assim, termos acesso a uma jovem missionária disposta a ir aos campos transculturais, pioneira na nossa igreja, né? Não foi algo que a gente recebeu, que coisa maravilhosa, vamos! Não, nós relutamos bastante. Com temor, né? O Conselho Missionário, juntamente com o pastor Cláudio, o Conselho da Igreja, nós, assim, moemos muito. Primeira questão que eu coloquei, Isabelle, por que São Paulo para fazer o curso intensivo? Se você pode fazer aqui a cada 6 meses aqui no Recife, né? Aí é justamente, a cada 6 meses ela ia passar 3 anos, quase 4 anos, para poder ter a formação, né? Isso. E assim, o desejo dela era de fazer o mais rápido possível. E aí nos convenceu, né? O propósito era um propósito justo e lógico, né? Quando ela falou assim, olha, para eu fazer aqui a cada 6 meses, o que é que eu vou fazer entre um semestre e o outro? Eu vou ter que voltar a ser estagiária. Para São Paulo, passar perrengue. Então, porque não, eu indo agora, em março, fico até novembro e é direto. Volto, pronto, e aí a preocupação da gente é como é que a gente vai mandar uma jovem sozinha para São Paulo, passar 10 meses lá, né? E aí, distante... Fui na casa dela várias vezes, e uma das vezes fui para poder perguntar aos pais dela se realmente eles estavam conscientes, né? Se tinha aprovação dele, se tinha uma bênção dele. E assim, com toda a dificuldade, todo aperto no coração, eles assim, abriram mão, né? Abriram mão pela causa, né? Isso. Pela causa principal, e sabiam que era direcionamento de Deus. Isso. Eles compreenderam isso, né, Beli? Isso, eles entenderam que eu pertenço a Cristo e eu sou emprestada a eles. No início foi um processo grande no coração dos meus pais por ser filha única, e eles não queriam, assim, aceitar. Eles falavam assim pra mim, mas tem tanta gente, Deus escolheu logo você, podia ser outro. E eu falei assim, papai e mamãe, eu não sou de vocês. Eu sou emprestada. Outra coisa que é importante a gente mencionar, Deus. Deus, ele tem o filho dele, que ele envia aqui para a terra como missionário. O filho dele, em sua glória, se despiu de glória ali e veio para sofrer e morrer por nós, para que a gente tivesse o direito à eternidade. Então, quando eu disse assim para ele, papai, mamãe, Deus enviou Jesus, quem sou eu? Então, eu não sou de vocês, eu sou emprestada. A maquiagem é prova d'água, né, amiga? Vamos segurar. Uma das coisas que a gente conversando com a Isabelle, tivemos algumas horas de reunião para a gente entender, porque como a gente mencionou, é um projeto novo para a nossa igreja. É tão novo que ela é a primeira. Você passou alguns perrengues, você foi para São Paulo, a capital. Quem imagina que a pessoa vai para São Paulo? Foi para poder agilizar, né? Foi para agilizar. E passa o perrengues, que na verdade foi Deus já te forjando. Isso, tá te né? treinando. Deus te treinando para o que você vai ver as pessoas sofrer. Então, rapidamente, conta pra gente isso e como foi importante a nossa igreja, o Ministério de Missões da nossa igreja, o tempo todo contigo e lá do teu jeito te resgatando, vamos dizer assim, né? Isso, o Ministério de Missões foi um braço estendido ali em São Paulo. Primeiro que era tudo novo, tanto para eles quanto para mim. Então, a gente foi com alguma ideia, assim, de que no início seria em um determinado local onde eu iria ficar, e acabou não sendo lá, e a gente teve algumas mudanças no percurso. Mas é importante dizer que Deus estava permitindo tudo aquilo
para que a glória dele, o nome dele fosse cada vez mais conhecido, glorificado, amado, e que a gente pudesse entender que existem coisas que às vezes podem fugir do nosso controle, Isso. mas o Senhor, ele tem o controle. Então Deus usou aquelas situações ali de tristeza e muitas vezes de dor, inclusive de um cárcere ali, onde a gente pode dizer, uma situação de prisão, onde uma pessoa era extremamente dolorosa, como é que eu posso falar, com a pessoa dos missionários, onde uma das casas onde eu fui acolhida, e aprove o Senhor que eu fosse resgatada por uma missionária abençoada, onde eu posso dizer, Mônica Mesquita, e o pastor Agripino, reverendo Agripino. Ele é hoje o executivo da PMT, né, da parte administrativa, e ele já faz esse trabalho, ambos já fazem esse trabalho há muito tempo, né, com a jornada missionária. E eles me resgataram numa dessas casas que eu estive. Foi um momento doloroso, mas foi um momento que Deus usou para que eu pudesse entender que Ele estava no controle de todas as coisas. O Ministério de Missões nunca me deixou só. E assim, sempre se preocupavam com os locais e onde eu estava. Mas existia uma situação onde a gente não contava com esse momento de dor, onde a pessoa, né, que me acolheu ali teve esse momento de surto e acabou ferindo com palavras, com ações também. E eu passei por esse momento ali de incerteza, mas não incerteza do meu chamado, incerteza do que é que está acontecendo e quando Deus virá usar alguém para me resgatar daqui, me socorrer. Então eu fui resgatada dali no dia 10 de abril do ano de 2023. Um período ali após a Páscoa, ainda estava um pouco assustada, mas existiram perrengues que todo missionário ou aspirante ou candidato precisará passar. Não é bom não, mas é necessário. É necessário, é verdade. A gente estava ali naquela rua Helvétia para fazer esse curso, então era a rua onde ficava a antiga Cracolândia, então dava uma dorzinha ali no coração ter que passar por ali, ver a Cracolândia espalhada. Então são perrengues que às vezes ali onde a gente pode dizer questiona, mas são necessários para que o Senhor possa manifestar a glória dele. E foi isso que eu passei, uma das dores de ter enfrentado uma pessoa que carece das nossas orações e carece de Cristo. Inclusive a Cracolândia foi palco, né? Foi campo missionário no seu treinamento, né? De evangelização. Né? Num dos módulos, a gente esteve lá. Então, quando você foi a São Paulo, você já estava certa que você ia trabalhar como missionária de abuso e exploração sexual. Não sabia como, mas sabia que era isso. Eu sabia. Aí a minha próxima pergunta agora é para você, Fernando, porque vocês sabiam desse desejo dela. E como foi que a nossa igreja se envolveu com esse desejo dela e chegou onde chegou agora com esse projeto? Bom, pra gente foi tudo surpresa, né? Quando ela demonstrou interesse e assim, tudo foi iniciativa dela. Não era da nossa igreja, né? Assim, conheceu a nossa igreja e foi se envolvendo com missões e tudo mais. E quando ela apresentou o projeto, foi que a gente teve a noção de qual era o desejo dela, né? O que era que Deus estava colocando no coração dela, justamente aproveitando a sua formação em direito, porque para um missionário transcultural, ele não vai para nenhum campo missionário como missionário. Tem que ter uma profissão atrelada. Ele não tem lugares que ele não consegue entrar com o título de missionário. Não é permitido. Então, ele usa a sua formação, não é, para poder ser o cartão de entrada, vamos dizer assim. E como ela já tinha esse desejo de utilizar a sua capacidade, né, como jurista e como advogada, já tinha esse foco, então ela direcionou
o projeto de evangelização dela com foco desse atendimento, de acolhimento e amparo a mulheres e crianças sob condições de risco, né, de abuso, de tráfico e tudo mais. A princípio a gente ficou preocupado, porque por trás de tudo isso tem os responsáveis por isso, né, os comandantes ou os traficantes e tudo mais. Então, assim, como é que a gente vai abrir uma linha de frente contra isso, né? Mas aí a gente entendeu que o Evangelho, ele é o poder de Deus para transformar mesmo. Então, o foco dela é o Evangelho, é apresentar Cristo, é levar Deus para as pessoas. E aí vai de forma integral. O Evangelho, o poder do Evangelho de transformação, ele não transforma apenas uma parte da vida da pessoa. É o Evangelho Redentor, né? É o Redentor, exatamente. Então, nós somos formados por matéria, nós temos um corpo, é a parte física, nós temos o intelecto, nós temos o nosso senso... Nossas emoções. Das emoções, do emocional, e temos a alma, que é o foco principal de Deus. Então, o Evangelho, ele atua nesses três, vamos dizer assim, nessas três áreas da vida do homem. Tudo, né? Deus se preocupa com tudo. Deus quer salvar o homem por completo. Né? Então, é onde entra essa questão da expansão do Evangelho com o fim de dar vida, de apoiar, de receber, de acolher. Né? A palavra de Deus diz que se nós amarmos uns aos outros, nisso nós seremos conhecidos como filhos de Deus. Né? Então, é uma forma de expressar o amor de Deus para com as pessoas. É utilizando a nossa capacidade para resgatar vidas, resgatar pensamentos, sentimentos. Né? Então, aí ficou mais fácil da gente entender. Não, é um projeto de expansão. Evangelho, sem dúvida. Para onde ela vai ser plantada igreja lá. O Evangelho vai ser, vamos dizer assim, anunciado. As pessoas vão conhecer Cristo e vão receber, como graça de Deus, todo o apoio que eles precisarem, principalmente nessa questão do apoio e do resgate desses sofrimentos que não são poucos, né? Nessa área de tráfico e abuso, isso aí é algo muito pesado, até para se comentar, até para se pensar, né? Então, foi a partir daí que aí o Ministério de Missões, juntamente com o Conselho da Igreja, entendeu o propósito, né, dessa vocação. E tudo isso acontece porque tudo que é feito, a gente tem que lembrar por quê. Mas por que fazer isso? Por que anunciar o Evangelho dessa forma? E aí a gente lembra do que está na carta de Paulo aos Coríntios, né, 2 Coríntios 10:31. Se vocês forem comer, se vocês forem beber, ou se você fazer qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Com mais que então, verbais. Quando Isabelle, através do projeto do Instituto Sal e Luz, né, que na verdade o Instituto Sal e Luz é o que dá forma a essa questão missionária dela. Quando ela se propõe a amparar e acolher, proteger crianças e mulheres sob risco de abuso, de tráfico, ela faz isso com um único objetivo, para a glória de Deus. Para a glória de Deus é que ela se propõe a fazer isso. E nós, como igreja, temos que ter esse mesmo sentimento e essa mesma compreensão. Todo trabalho é para a glória de Deus. Amém. Isabelle, Instituto Sal e Luz está formado, né? Está sendo lançado aí. Como que são as etapas? A gente sabe que o seu chamado é para a Itália e esse Instituto Sal e Luz, ele compõe, né, parte dessas etapas. Então, em que etapa você está? Né? Para onde você vai caminhar, né, com o Instituto Sal e Luz? Ele começa aqui e ele vai continuar, vai se desdobrar como? O que ele faz aqui também, né? Isso. O Instituto Sal e Luz começa aqui no Brasil, aqui no estado de Pernambuco, na verdade. A gente tinha um desejo inicial
Esse desejo partiu de mim, de apresentar para o Ministério de Missões, falando sobre a Ilha da Gigoia. A gente começaria por lá, no estado do Rio de Janeiro, mais precisamente ali na Barra da Tijuca. O Instituto Sal e Luz ele foi desenhado dentro desse panorama ali da Ilha da Gigoia, e surgiu uma necessidade. O nosso estado de Pernambuco, hoje, né, a gente pode ter esse acesso pela revista da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde consta ali naquela revista que as crianças estão sendo trocadas, vendidas por um prato de comida. Os pais estão fazendo isso. E aqui perto de nós, Sertão do Pajeú, lá na revista das Idades. E essa necessidade é grande aqui para dentro do nosso estado. Não que os outros não tenham essa necessidade. O Brasil hoje ocupa o 2º lugar no ranking em exploração sexual, segundo dados do Brasil Paralelo. Então, só perde apenas para a Tailândia. Então, o Brasil ocupa esse local, né, no ranking. E isso daí é um motivo de grande preocupação. O estado de Pernambuco não está isento disso, pelo contrário. Então, o Ministério de Missões apresenta ali a necessidade que há de iniciar esse trabalho aqui. Até porque aqui também é a nossa casa, onde começa, e existe uma necessidade. Nossa Jerusalém. Aqui. Isso. Então, começou daqui, porque a necessidade para essa área como é que eu posso falar? É grande, é um filtro assim muito delicado. Eu recebi de uma garotinha um belo dia, foi um dia doloroso para mim, um livreto chamado O Elefante Sozinho. Essa garotinha, ela sofreu toda a infelicidade de abuso e exploração sexual e ela não conseguia verbalizar. Ela desenhou um elefante e ela me mostrou a revistinha que ela fez. E na revistinha falava assim como o elefante Abraão, ela só escrevia na revista e desenhava, mas não verbalizava comigo, não comunicava. Assim como o elefante Abraão, eu também preciso de uma família. Onde é que eu vou encontrar essa família que me proteja quando pessoas só me fizeram um mal? E o Instituto Sal e Luz nasce com essa necessidade de cuidar à luz do Evangelho, de cuidar de pessoas que não têm o amparo bíblico, que precisam de suporte, tanto emocional, mas o suporte primário é a Bíblia, é o Evangelho, é a Palavra de Deus, porque o Evangelho é o alimento sólido, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, Cristo é o nosso modelo de justiça e de amor perfeito. Então, onde é que essas pessoas elas vão encontrar redenção, vão conhecer sobre o perdão, vão conhecer sobre a reconciliação, se ninguém anunciar? Então, o Evangelho, ele produz isso, produz a transformação. E é a partir de Cristo. Para esse mundo caído, somente Cristo. Não há outra forma de escape. Se não for Ele, ninguém mais. Porque Ele é o único que pode curar todas as nossas mazelas. Então, o Instituto Sal e Luz, ele nasce para acolher essas pessoas. Começa aqui no estado de Pernambuco, já iniciou esse trabalho, né? A gente começou com a ação de Páscoa, no período de março, onde a gente pôde ter ali mais de 100 pessoas participando. Foi uma bênção. E os próximos passos do Instituto foi com um avanço, que a gente participou recentemente, e também aqui em nossa igreja. A gente começou a envolver a nossa igreja nesse trabalho. O Ministério de Missões abriu as portas, falando com o conselho, cuidando ali da gente. E a gente começou a trazer essas pessoas para serem cuidadas aqui, em uma das nossas salinhas na igreja. E dentro da salinha, essas crianças recebem terapias específicas, cada um com seus profissionais. Ninguém na área de ninguém, assim, profissional respeitando. Quais profissionais que a gente tem envolvidos hoje? Os profissionais que a gente tem hoje são
psicólogos, advogados que estão envolvidos, assistente social, temos dentista, temos médicos também, uma das doutoras voluntárias que está participando. Também as doutoras, né, do Ministério de Missões, nossas amigas Dani Catão, Dani Cardoso, que sempre se colocaram ali à disposição, né? Então, o Ministério de Missões, ele vem fazendo esse trabalho junto com o Sal e Luz. Não é nada desvinculado, porque é muito difícil quando a gente apresenta somente uma causa. A gente não pode apresentar a causa desvinculada de Cristo. Apresentar a causa desvinculada de Cristo é uma perca muito grande, mas apresentar a causa vinculada a Cristo é ganho, porque Cristo se torna o Senhor da causa. Então, o Instituto Sal e Luz, ele começa ali os primeiros passos engateando como um projeto missionário. Todo missionário que vai ao campo precisa de um projeto. Então, esse projeto, ele é escrito, pensado, desenhado, a gente recebe uma instrução sobre o que vai ser feito. E todo projeto, ele precisa ter um foco. Anunciar a glória de Deus, anunciar Cristo para todos os povos. Eu vi que muitas causas estavam desvinculadas de Cristo, principalmente na área do abuso e exploração sexual. Que aqui dentro do Brasil a gente tem 241 rotas de tráfico de pessoas. Esse crime, ele movimenta, segundo a última pesquisa, 181 bilhões de reais. Existem pessoas sofrendo. Bem que matar, roubar, destruir, né? Existem pessoas sofrendo, existem famílias sofrendo. E existe uma gama muito grande para essa área. O tráfico de drogas e de armas precisa de matéria-prima para se produzir, para se dar continuidade, ele ter continuidade. Mas uma criança ali, indefesa, ela pode ser explorada num dia mais de 20, 30 vezes, porque não precisa de matéria-prima, para que essa criança ela possa sofrer toda a infelicidade de abusos. E o tráfico, ele faz isso. Ele tira, como você falou, a dignidade. Ele tira a identidade, que é o que Cristo nos dá. Porque quando a gente se rende a Cristo, porque o Espírito Santo é que faz essa obra no nosso coração, quando a gente se rende a Ele, Ele nos dá uma identidade de filhos adotados, por causa de Cristo. Então, Deus, ele tem esse vínculo, a Trindade nos dá esse vínculo de filhos ali adotados. E o tráfico, ele vem com essa ideia de destruir. A exploração sexual é uma das modalidades de tráfico, mas além da exploração sexual tem outras modalidades. E existe diferença entre abuso e exploração? Só para a gente entender. Existe a diferença entre abuso e exploração. O objetivo da exploração sexual é totalmente lucrativo. É muito fácil para os traficantes. Hoje no Brasil, a gente tem aproximadamente 5.600 municípios. O tráfico conseguiu chegar a todos esses locais. E o crime organizado, que hoje é dito como crime organizado na nossa legislação, ele conseguiu se organizar. Por isso, há uma necessidade da igreja acolher, a igreja participar disso. A diferença entre abuso é que o abuso ele não tem uma finalidade lucrativa. Qualquer pessoa pode abusar. E acontece em qualquer espaço, família, igreja, acontece em qualquer espaço. Qualquer lugar. E o abuso, ele é um gigante que não está distante das casas. Ele está mais próximo do que a gente imagina. Então, o projeto, o Instituto Sal e Luz, ele foi escrito como um projeto missionário, pensando nos campos, mas pensando nesse trabalho aqui, primeiro em Recife, no estado de Pernambuco, para que a gente pudesse dar esse aparato a essas vítimas. A gente tem algumas redes de apoio dentro do nosso projeto, que se chama Misba. Misba significa uma lâmpada em árabe, e a gente pensou muito nessa questão, porque já que é um projeto que visa a transculturalidade, existem pessoas que sofrem abuso e estão um pouco distante de nós, mas estão vindo para cá, são refugiados.
Então, a gente pensou nessa questão. Como é que a gente vai cuidar, de repente, de um refugiado? Essa rede não está ativa ainda porque a gente não tem estrutura para isso, mas ela está desenhada dentro do projeto. A gente tem Pureza, que inclusive a gente criou uma personagem, a nossa amiga Sara. Ela é filha de missionários em Portugal, da APMT. E ela desenhou uma personagem chamada Pureza. Eu falei para ela, eu quero uma personagem assim, com os traços assim da cultura nordestina, que tem a formação do sertão do Pajeú, que é onde as crianças estão sendo levadas. E a Sara, ela desenhou a Pureza. E a gente criou a rede Pureza. Ela é ilustradora da APEC. E também está sendo preparada como missionária. É minha amiga. E ela desenhou a Pureza para que a gente pudesse comunicar com as crianças e com adolescentes sobre essa causa tão difícil. Então, Pureza, ela vem como uma criança abusada, uma criança que representa o que todas as nossas crianças, adolescentes, jovens, mulheres têm passado. O tráfico humano, o tráfico de pessoas, ele visa mais crianças, mulheres e adolescentes, né? Porque são mais vulneráveis a essa infelicidade. Então, a gente começa escrevendo ali e a Rede Pureza, ela visa o resgate de meninas, a restauração, porque a primeira sensação que uma vítima de abuso ou de tráfico de pessoas, como é a exploração sexual, que é uma das formas de tráfico de pessoas. E que não, a exploração não é só de criança, é de mulheres, geral, adultos, isso, de forma geral. Mulheres, homens, exploração geral. É uma das formas de tráfico de pessoas, é a exploração sexual. Tem aí a adoção ilegal, remoção de órgãos e tecidos, trabalho escravo. Então, ele vem para realmente acabar com a vida do ser humano. E essa rede é de acolhimento. A gente tem também uma outra rede, que é a família atípica, dentro do nosso projeto. Hoje, as crianças com espectro autista, elas vêm sendo alvo constante do abuso e exploração sexual. Que triste constatação, né? Isso é muito doloroso. Então, onde entra as famílias? E muitas famílias não têm noção, porque uma criança com espectro autista, assim como uma criança com TDAH ou com alguma neurodivergência, elas são totalmente vulneráveis ao abuso. E quando eu falo de abuso, a gente está focando muito no abuso sexual, mas existem várias formas de abuso. E aí a gente cria a família típica e a gente cria também Crescendo com a Bíblia, dentro do nosso projeto. Crescendo com a Bíblia visa dar assistência a campos, fornecendo material bíblico e ajudando nessa construção de levar o evangelho para outras pessoas. A gente tem um grupinho que está se reunindo agora na minha casa. Uma menina bateu lá na porta depois da ação de Páscoa e ela falou assim, é aqui que é sal e luz. Eu falei, nós somos sal e luz. Mas você tinha feito na história que você tinha feito um celular para um número para ser um comercial, mas não deu certo. Te acharam? Isso, a menina foi lá bateu graças lá a na Deus. porta, graças a Deus, né? E ela chegou numa situação muito difícil. Chegaram, na verdade, 2 garotas. Uma menina, ela sofreu uma situação muito forte de rodízio, um rodízio que a gente fala. Ela foi posta ali no meio dos amigos do próprio pai e cada um puderam abusar dela um pouco. E essa garota, ela se corta. Ela teve 10 tentativas de suicídio. Ela não acredita que possa haver esperança e ela bateu na porta da minha casa e ela falou assim pra mim: você pode orar por mim? Eu não tenho mais esperança. Eu tentei tirar minha vida ontem. Essas daqui são as marcas. Estendeu o braço e mostrou. São as marcas de toda a minha dor. Se você disser pra mim que você não pode fazer nada, tudo bem, eu já tô acostumada. E ela contou toda a história pra mim. Tinha uma criança que sofreu uma tortura tão grande que
o pai fazia essa criança comer o próprio vômito. É uma coisa muito dolorosa de se falar, mas como igreja precisamos falar. Porque o papel da igreja é conscientizar a luz do evangelho. Existe esperança para isso. Cristo é a esperança. Cristo é o tesouro na escuridão, Isso, né? O tesouro na escuridão. É dessa forma que Sal e Luz caminha. Essa menina chega na nossa casa e recebe essa assistência. Graças a Deus. Sendo sal e luz, né? Sendo Sal e Luz. Sal e luz. Uma das meninas veio aqui pro culto no domingo. Mesmo. O diácono pôde acompanhar, o diácono Fernando. Ele viu que uma das meninas esteve aqui, a outra não pôde vir. E uma das garotinhas também, teve outras garotinhas que bateram lá na porta de casa, uma sofreu abandono. E ela falou assim, eu não sei ler. Essa até o diácono Fernando vai saber agora. Eu não sei ler. E eu queria aprender a ler. Eu falei, eu tenho uma estratégia aí para você aprender a ler. Eu te ensino a ler. Mas vamos começar juntando as familhinhas lá na Bíblia, as palavrinhas. E essa menina está sendo acompanhada. Ela vai, não só ela, como 6 crianças. Estão lá em casa, segunda, quarta e sexta após a escola. E eles não sabem ler, são crianças entre ali 9 anos. Eu fui nas casas falar com as mães, pegar autorização, termo de consentimento, tudo certinho, para Sal e Luz acompanhar. Então, são crianças que estão aprendendo a ler. Mas dentro do programa Crescendo com a Bíblia, que é onde a gente leva o Evangelho e a gente pode falar de Jesus de uma forma onde Jesus ele não está desvinculado de nada, ele está em tudo. Até ali na formação do aprendizado das crianças, da leitura. Ela falou, então eu desejo aprender a ler para que eu possa ler a Bíblia. Então você me ensina. E uma das crianças, a Eliana, ela me deu uma Bíblia quando eu fui lá no Vale do Senhor, projeto. Falei, Eliana, você tem uma Bíblia aí? E ela me deu uma Bíblia, eu levei para uma das meninas, é Sara. A Bíblia que você deu para ela foi o primeiro contato na vida com a Bíblia que ela teve. Deus. Tem 11 anos. Ela nunca tinha um contato com a Bíblia. E ela, eu posso falar, é uma criança muito carinhosa. E ela teve esse contato. A nossa igreja, ela está trabalhando, eu já falei esse termo de forma bem efetiva, mas o ministério você está desenvolvendo aqui na igreja, você está fazendo atendimentos aqui na igreja. Eu vim aqui na terça-feira, você estava fazendo. Então, esse está sendo como isso para a nossa igreja, Fernando? Exatamente. Quando houve a necessidade, né, ela começou recebendo na casa dela, as ações iniciais que ela fez foi na região dela, onde ela mora, em Olinda, mas houve a necessidade de ter um local para poder estar acolhendo essas pessoas, né, mães e filhos, né, tanto mães com necessidades diversas. E aí houve essa necessidade de ter um local, né? Conversando com o conselho, vislumbramos a possibilidade de utilizar uma das salinhas do departamento infantil, aí em contato com os responsáveis, que a Lídia e a Ângela, elas nos ofereceram, disse, olha, vai lá, vê aí o que é que vocês precisam, e aí a gente conseguiu montar um espaço, né, que é aqui na nossa igreja, que está com atendimento todas as terças-feiras, mas já com uma demanda crescente. Para mais um e dia. assim, e só um dia não vai caber. Um dia só não é pouco, né, Beli? Isso. E assim, por isso começou essa questão prática, né, e real. Então hoje o Instituto Sal e Luz, ele atende o seu, vamos dizer assim, o seu público-alvo aqui nas dependências da primeira igreja. Isso. Beli, e você, migrando para um outro tempo, num novo lugar, Pernambuco continua? Pernambuco continua. A gente, assim, eu tô como candidata atualmente da APMT para a Itália. Quando a APMT, eu tive o primeiro contato com a APMT, que foi a entrevista, eu passei de aspirante para candidata. Eles me ofereceram, na verdade, eles me deixaram à vontade para que eu pudesse compartilhar com os irmãos ali o desejo missionário. E
assim, a princípio eu citei a Itália porque era o país ali onde eu tinha o contato por causa das revistinhas que a gente fazia. Mas eu estava aberta a missões. Estava aberta para qualquer lugar onde Cristo me enviasse, onde a igreja concordasse que eu fosse, né? E o Ministério de Missões pudesse chancelar isso com a igreja. E eu falei para ele, estou aberta para que eu possa fazer a vontade do Senhor onde o Senhor quer me enviar. E eu tive a aprovação, que seria a Itália. Eles me deixaram à vontade, mas ao mesmo tempo eles sugeriram a Itália, a Europa ali, para que a gente pudesse começar esse trabalho missionário, com missões transculturais, o que é muito importante. É importante esse envio, é importante esse cuidado. A nossa igreja hoje ela foi plantada há 150 anos, porque um dia um missionário foi enviado para cá. Então, esse é o ciclo que inicia. Não é porque é uma jovem que começou. Deus, ele usa quem ele quer. Ele usa um jovem, ele usa uma pessoa mais madura, ele usa quem ele quer para missões, porque missões é dele. A gente faz parte disso, é um privilégio para nós. Os corações têm que estar disponível, né? Isso. Deus não precisa da gente para fazer a obra dele, ele é completo. Mas ele nos abre essa oportunidade, esse privilégio de participar da missão. Então, eu estou como candidata para a Itália e pretendo estar lá, se Deus quiser, se Deus assim permitir. Estamos finalizando agora os requisitos com a APMT. O Ministério de Missões, junto com a nossa igreja, tem dado todo o apoio, tem custeado os cursos, tem dado toda a assistência, não só na parte de custear, mas de acompanhar notas, acompanhar laudo psicológico, tudo. Tem esse cuidado muito importante. E é interessante que, assim, às vezes, alguns de nós podem só ouvir sobre missões em agosto. E a gente vê que trabalho que é feito ao longo dos dias, ao longo dos anos, né? Todos os dias, e com seriedade. Não é feito de qualquer jeito, não. Mas com acompanhamento, com oração, com investimento, né? Com doação. É grandioso. Isso. É grandioso como o nosso Deus é. É verdade. Né? Então, assim, a gente está finalizando os requisitos. Eu pretendo passar com a diretoria para ser recebida oficialmente como missionária da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. E a nossa ideia e planejamento é que a gente vá ao campo final de 2025, na verdade 2026 ali. E aí isso vai dar quantos anos aí de formação? Agora desde o chamado até 2026... Bastante tempo. Nas minhas contas rápidas, 5 anos. Isso porque você era acelerou e você queria fazer passando os perrengues em São Paulo, né? Era o tempo em São Paulo. Foi isso mesmo. Um período de ali quase 5 anos. E esse tempo é bom assim destacar, porque existe uma responsabilidade. Porque quem envia também é responsável. É a igreja. É a igreja. Existe uma agência presbiteriana transcultural que é uma intermediária, mas a responsabilidade pelo envio é da igreja. Isso mesmo. Então, a igreja enviadora, ela assume essa responsabilidade de dar todo o apoio, de custear, de apoiar, de estar junto, para que esse projeto, que não é um projeto da APMT, é um projeto da primeira igreja de missões transculturais para alcançar essa região onde... por que na Itália, né? Exatamente, porque o projeto transcultural, ele tem um foco nos povos não alcançados. Então, onde Jesus menos é conhecido, ou quase não é conhecido, esse é o foco, a gente chama de a tarefa inacabada. Então, a igreja ela é chamada para começar em Jerusalém, a partir de Jerusalém, mas Judeia, Samaria, o limite até os confins da terra. Confins da terra. Tivemos uma aula de missiologia hoje aqui. Glórias a Deus por isso. Ô Beli, para a gente concluir, porque a gente não viu a hora passando. Como a Bíblia oferece conforto para as vítimas? Porque você falou da história da garota que bateu na sua porta.
Como a Bíblia oferece conforto para essas pessoas vítimas de abuso e de exploração sexual? A Bíblia é rica. Ela fala o tempo todo sobre abuso e exploração sexual. Só que muitos de nós, assim, acaba lendo ali rápido e não medita nas páginas. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Ela deve ser a nossa vivência diária, o nosso alimento, é a forma que Deus tem para falar conosco. É a palavra dele. Então, ali na palavra dele, ele não iria deixar cuidadoso como ele é zeloso. Então, essas vítimas, elas podem encontrar apoio, conforto nos atributos de Deus. Elas podem se refugiar nos atributos de Deus. E como que a gente conhece os atributos de Deus? Através da palavra dele. Então, o atributo amoroso, o atributo justo, ele é o nosso modelo de amor perfeito e justiça. As vítimas de abuso sexual, de exploração sexual, elas têm uma dificuldade muito grande após o abuso e a exploração em reconhecimento de identidade que foi perdida. E em Cristo é possível reconhecer e conhecer essa identidade porque Ele é o nosso Pai e o nosso Pai Celestial que se importa conosco. Existe a redenção em Cristo Jesus. Porque somente o Espírito Santo de Deus e somente por Ele é que a gente pode ser convencido para que possamos nos arrepender dos nossos pecados e crer em Cristo. Então a Bíblia é a nossa fonte de esperança. Deus é a nossa fonte de esperança, a palavra dele, a forma que Deus tem para falar conosco. A gente tem na palavra de Deus o abuso de Tamar, a gente tem na palavra de Deus a pessoa de Diná, a gente tem tráfico de pessoas com José no Egito. A gente tem direito de família com o povo que peregrinou no deserto. A gente tem direito de família com Jacó. A gente tem direito de família com Adão e Eva, ali quando começa. Com o primeiro homicídio, na verdade, ali o homicídio de Caim, que matou Abel, na verdade, o seu irmão. E isso que foi muito difícil, ali começa uma família, né, desestruturada. Disfuncional. Então, a Bíblia, ela vai trazer tudo isso pra gente. A gente tem Juízes 19, falando sobre essa questão de abuso, falando sobre essa questão de esquartejamento. Sim. Tem temas sensíveis, mas a Bíblia, ela não somente fala, né? Ela grita, ela diz o tempo todo, né, sobre o abuso e a exploração sexual. Então, a forma dessas vítimas encontrarem conforto na palavra de Deus é vivendo intensamente esse evangelho e procurando isso em Cristo. O que eu vou oferecer para elas é uma base bíblica, aconselhamento, que a igreja vai oferecer, que essa é a missão da igreja, é conscientizar. A missão da igreja é orar, é jejuar, é buscar essas vítimas e cuidar, porque se a igreja não faz isso, o mundo vai fazer da forma que o mundo bem entender. Então, a missão da igreja e o papel da igreja está em não se acovardar, em cuidar. Em abrir os olhos, Em abrir os olhos e trazer o alimento que é a palavra de Deus. Isabelle, o diácono Fernando, o Ministério de Missões, a primeira igreja presbiteriana do Recife, vocês, Angélica, Elienay, podem dar o apoio, podem mostrar o caminho, mas somente Cristo é quem vai fazer esse processo de devolver a identidade dessas meninas que foi roubada, de trazer conforto, de trazer redenção para a vida delas, de trazer reconciliação. O perdão vai ser revelado através da palavra de Deus, porque elas vão entender que elas não mereciam, mas Cristo perdoou elas, assim como nos perdoou, e hoje a gente faz parte dessa vivência como irmãos em Cristo, aqui em comunhão, da família de fé, e elas podem ter esse apoio. Esses traumas, eles podem ser cuidados com terapias, mas Cristo é que nos oferece a eternidade. E é uma eternidade que os nossos olhos não viram, nós não sabemos como é, mas a nossa mente é muito limitada para que a gente possa entender o que Cristo tem preparado. Então, somente descansar e entender que existe esperança para quem foi vítima de abuso, exploração sexual, e essa esperança é Cristo. Ele é a nossa única esperança, porque é a esperança perfeita.
Quando a gente deposita a nossa esperança em outras fontes, em outros locais, Pode ser mais uma decepção. isso pode ser mais uma decepção. É a frase que eu falei estudando sobre o tema Cristo. É o tesouro na escuridão, é Cristo. Isso. Então, sem Ele, Sem ele é perdição total. E a palavra de Deus traz esse senso à vítima, à pessoa sofrida, né? Traz esse senso de filiação. É. Caso do exemplo que ela citou da jovem, da adolescente, que não sabia o que é paternidade, o que é Isso. família. E aí a palavra de Deus dá esse senso. Você tem um pai que lhe ama, que se preocupa com você. Você tem uma família na fé que faz que cobre essa sua necessidade, essa sua falta de aconchego, né? E assim, aí a gente pergunta, por que a igreja se envolve com essas coisas, né? Com isso? Porque está lá no livro de Miqueias, inclusive é um texto que é usado por algumas, vamos dizer assim, algumas redes que atuam nessa questão do alcance, além da pregação da palavra, ou seja, o evangelho completo, pleno. Está no livro do profeta Miqueias. E ele começa como se fosse uma pergunta ou uma afirmação, né? No capítulo 6, a partir do verso 6, o título tem: o que é que Deus exige de nós? Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei a Ele diante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros ou com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Isso aí naquele contexto do Antigo Testamento, dos sacrifícios. Era uma forma de fazermos algo para Deus. Era oferecendo sacrifícios, para em troca recebermos as benéfices do perdão. E aí o profeta diz: ele já mostrou a você o que é bom e o que é que ele se agrada. O que é que ele pede de você? Aí vem a instrução: que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Então, quando a igreja sai para focar ou para ir ao encontro dessas necessidades humanas, é isso que a igreja está fazendo. praticar justiça. Praticar justiça, amar a misericórdia, ou seja, desenvolver a misericórdia e andar com humildade diante de Deus, porque tudo é para a glória dele. Sim. Fechamento perfeito para o nosso podcast. Eu até baixei minha ficha, não precisa. Fechamento perfeito. Que bom. Que vocês procurem Fernando Ângelo, que vocês procurem Isabelle. Tem a história de Isabelle está aqui na revista Alcance da AT. Então vocês procurem para saber mais sobre isso, que esse podcast não é para ficar com o nosso coração de ficar pesado, sim, mas para a gente agir. Isso. Né? É o desafio. É o desafio. Para a gente agir, chorar, é botar a cabeça no travesseiro. Isso. E pensar o que eu posso ela deu um exemplo aqui lindo, obediência. Obediência ao chamado. Isso. Então, obrigada, Isabelle. Obrigada. Isa, para mim é Isa. E para mim é Belle. Para mim é Isa, conheci como Isa. Obrigada. Diácono Fernando Ângelo. É um prazer essa oportunidade. E vocês, ficamos por aqui até a próxima gravação de mais um podcast. Deus nos abençoe.